Bem-vindo ao trabalho de liberação emocional e meditação. Esse trabalho faz parte do processo de desenvolvimento de excelência emocional. E para isso, é muito importante nos livrarmos de acúmulos emocionais. O que são esses acúmulos emocionais? Eventos não resolvidos do passado que, acumulados no seu inconsciente, na sua musculatura, fazem com que você tenha respostas emocionais desproporcionais aos eventos no momento presente da vida. Como assim? Sabe, quando diante de um evento pequeno você tem uma resposta gigantesca de raiva ou de irritação, de mau humor? Alguém olha feio para você e você já explode, ou uma situação pequena do seu filho, ou no trânsito e você já tem uma grande intensidade de raiva? Isso normalmente é resultado de acúmulos emocionais. Eventos não resolvidos do passado, acumulados, que fazem com que você tenha essa resposta desproporcional. O mesmo acontece com medo. Uma pessoa que tem respostas emocionais de medo gigantescas diante de eventos pequenos, também tem acúmulos emocionais de medo. É o caso de uma pessoa muito insegura, muito tímida, que se trava, se paralisa diante de eventos pequenos, como colocar a sua ideia numa reunião, conhecer gente nova, dar uma palestra. Diante de um evento pequeno, a pessoa tem uma resposta emocional desproporcional. Isso é evidência de acúmulos emocionais. Acúmulos muitas vezes desde a infância, eventos não resolvidos do passado, aqueles que só de lembrar já vem um sentimento negativo. No caso do medo, a pessoa já se trava, já se paralisa, por exemplo, por ter eventos de bullying, eventos em que foi super cobrada ou passou por chacotas, vai fazer com que ela fique reeditando esses eventos no momento presente. Então, ela tem uma resposta proporcional a esses eventos inacabados do passado e não proporcional ao pequeno evento presente. A mesma coisa se dá com a emoção da tristeza. Uma pessoa que tem respostas gigantescas de tristeza, depressão, normalmente tem acúmulos de tristeza. E esses acúmulos são derivados de eventos de perdas não resolvidos no seu passado. A tristeza é a emoção da perda. Perda de pessoas, oportunidades, perda da vida, de aspectos importantes da vida, fazem com que a pessoa sinta tristeza. Se essas perdas não foram resolvidas, não foram aceitas, processadas, então grande carga de tristeza pode ficar presente na vida da pessoa. Essas cargas emocionais ficam como que para transbordar, ou seja, qualquer evento pequeno, a pessoa transborda de raiva, ou transborda de tristeza, ou transborda de medo. E com isso, acaba se gerando problemas, tendo uma baixa inteligência emocional. Ao invés de ter equilíbrio emocional diante dos desafios da vida, diante de perdas, diante de eventos de raiva ou eventos de ameaça, ao invés de ter equilíbrio, raciocínio e responder com inteligência aos eventos da vida, a pessoa acaba respondendo de uma maneira desproporcional, respondendo de uma maneira descontrolada, seja com raiva, seja com medo, seja com tristeza, e com isso se gerando problemas. Para consertar isso, para reverter essa situação e desenvolver uma maior inteligência emocional, é fundamental passar por um processo de liberação dessas cargas acumuladas não resolvidas. O processo de liberação se dá em 3 etapas: aceitação, compreensão e aprendizado. Quando você aceita profundamente um problema, uma dor, algo não resolvido, você traz isso à luz. A partir daí, você passa a ter uma compreensão maior do problema, o que naturalmente vai te levar a um aprendizado com isso. Então, aquilo que antes gerava dor, agora te gera crescimento, te dá força, te faz maior com o aprendizado adquirido no processo. Esse é o processo natural da saída do karma para o dharma, da saída da dor para o desenvolvimento, para o crescimento. Dessas 3 etapas, a mais importante é a aceitação. Quando você aceita profundamente algo, naturalmente isso vai desencadear compreensão,
e aprendizado. A seguir, faremos uma técnica de liberação emocional muito poderosa, mas para que ela seja eficiente, é muito importante que você esteja em contato com alguma emoção que você queira liberar, seja ela do passado, seja ela do presente, seja ela ligada a um evento do futuro. Como assim? Você pode se lembrar de algum evento do passado não resolvido, desde uma questão simples até o trauma principal da sua vida. Você vai reviver aquela situação como se fosse agora, se colocando na situação, olhando através dos olhos daquele você do momento e entrar em contato com a emoção. A partir daí, você vai aplicar a técnica. Você pode fazer isso também com uma situação presente, ou seja, se você está agora irritado, ou está agora inseguro, ou com qualquer emoção nesse momento, você pode fazer para esse momento atual. Você pode fazer também se preparando para um evento futuro. Por exemplo, digamos que você tenha uma reunião no dia seguinte para a qual você sente insegurança. Você se imagina lá no evento, acessa essa emoção de insegurança e faz a técnica para essa emoção de insegurança. Você pode, por exemplo, fazer para uma outra emoção, como raiva. Eu quero resolver algo com uma pessoa da qual eu tenho muita raiva. Então, eu me imagino indo lá, resolver isso, acesso essa emoção e faço a técnica de liberação. Muito importante estar vivenciando a situação, usando a sua mente para isso. Quando você imagina uma situação, para sua mente é a mesma coisa praticamente que seria se você estivesse vivendo. São as mesmas células ativadas, tanto que quando você imagina comer uma comida que você gosta, você saliva. São as mesmas células. O cérebro entende como sendo verdade. Desta maneira, você libera cargas emocionais acumuladas da sua musculatura, ficando, portanto, muito mais equilibrado para um evento futuro. O resultado disso é que você vai se surpreender no evento, tendo uma resposta emocional equilibrada. Na faixa a seguir, você vai ter a aplicação da técnica de liberação emocional. Ela consiste de algumas etapas. Primeiramente, eu vou pedir para você aceitar a emoção. Você vai estar em contato com uma emoção que você quer liberar, seja do passado, seja do presente, seja do futuro, e você vai aceitá-la com amor, vai acolhê-la no seu coração, como uma criança interior que você acolhe. É importante aceitar para valer essa emoção. Eu não digo com isso que você deve aceitar o evento. Por exemplo, diante de uma situação de agressão na qual você tem muito medo, eu não peço para que você aceite a agressão, eu peço para que você aceite a sua emoção, o seu medo na situação. É você cuidando de você mesmo, acolhendo, cuidando da sua emoção, seja ela de medo, de raiva, de mágoa, de tristeza, tanto faz. Então, eu vou pedir para você aceitar a emoção. Depois eu vou perguntar para você: e se você pudesse deixar essa emoção ir embora, você deixaria? É importante que você responda: deixaria. E eu perguntarei depois: você faria isso? E então você vai responder: faria. Eu perguntarei então: quando? E você vai responder: agora. Muito importante responder, se você estiver sozinho, inclusive em voz alta. Fazendo isso em meio a outras pessoas, você pode fazer apenas mentalmente. Vou repetir. Eu vou pedir para você, primeiramente, aceitar a emoção. Depois eu vou perguntar: se você pudesse deixar essa emoção ir embora, você deixaria? E aí você responde: deixaria. Eu pergunto então: você faria isso? E aí você responde: faria. Eu pergunto então: quando? E aí você responde: agora.